Os Daniéis e os leões de hoje. Daniel 6, versículos 10 a 11, na tradução A Mensagem. A corrupção entrou no coração da humanidade com o primeiro pecado. E desde lá, a humanidade luta contra essa erva daninha que corrói a moral por onde passa. No passado eu dizia: por tal pessoa coloco minha mão no fogo. Não falo mais dessa forma. Ao mesmo tempo, cuido para não engrossar as fileiras dos acusadores e caluniadores, pois creio que ainda há pessoas íntegras e plenamente consagradas ao Senhor, ao ponto de fazerem a diferença por onde estejam. Hoje vamos ver um exemplo bíblico que não seja Jesus. Essa pessoa foi administrador público no reino de Dário e está registrado no livro de Daniel, capítulo 6. Antes de irmos ao texto de hoje, reforço que esse conteúdo está disponível com o número 123 e o mesmo título, tanto no Facebook da IECB de São João, como no canal do YouTube MD Caminhando. MD vem de Ministério do Discipulado, caminhando, porque nós não paramos, nós continuamos indo, fazendo discípulos, auxiliando as pessoas a caminharem na fé, a amadurecerem, a crescerem no conhecimento da palavra, desafiando as pessoas a viverem uma vida plena, um estilo de vida que agrade ao Senhor. Esse é o nosso objetivo. Além de você assistir, fazer suas anotações em seu diário de oração, que temos 4, 5 vídeos que falam um pouco de como fazer esse diário. Tem os vídeos 92, 93, 94 e 95. Você deve refletir, meditar e orar sobre o assunto apresentado aqui. Você ainda pode nos ajudar e abençoar a vida de outras pessoas, compartilhando esse vídeo. Talvez para outras pessoas ele pode fazer ainda mais sentido do que para você nesse momento da sua vida. Passe adiante, não fique só para você. Peço que você gentilmente acesse o canal do YouTube e deixe seu gostei ou não gostei, e isso ajuda a promover o nosso canal e outras pessoas acharem esse conteúdo quando irão fazer a sua pesquisa. Vamos ao texto de hoje, Daniel 6, versículo 10. Daniel soube que esse decreto havia sido promulgado, mas continuou a orar como fazia. Sua casa tinha janelas no andar de cima, voltadas para Jerusalém. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava ali em oração, agradecendo e louvando a Deus. Versículos 11 a 12. Os conspiradores vieram e o viram orando, pedindo a ajuda de Deus. Imediatamente foram ao rei e o lembraram do decreto. Não tem o texto todo aí do 12, mas é o que nos interessa, está aí. Pois bem, Daniel orava a Deus, possuía um relacionamento íntimo e profundo com ele. Estamos há quase 2 anos falando sobre a necessidade desse relacionamento íntimo e profundo com ele. Por isso, Daniel tinha como hábito saudável, no vídeo passado falamos sobre hábitos saudáveis, ele tinha esse hábito de orar 3 vezes ao dia. Para Daniel, estar na presença de Deus em oração era algo que seu coração desejava. Essa prática já fazia parte de sua vida, de sua caminhada em discipulado, de seu amadurecimento. Vejam que na Bíblia nós não vemos o horário claro de quando ele fazia. E isso nos serve de uma boa orientação. Cada um precisa ver qual é o seu horário melhor para ter o seu relacionamento com Deus. Eu prefiro de manhã bem cedo, como já vimos no vídeo passado, a exemplo de Jesus. Me parece que Daniel também fazia isso bem cedo.
mas ele tinha mais outros 2 momentos durante o dia. Veja aí, nós temos que nos adaptar conforme a nossa realidade. Daniel se destacava como administrador, e era um administrador público, e foi nomeado como o número 1 sobre todos os demais. Estes tentaram de todas as formas encontrar algo errado para o acusar e não encontraram do que acusar Daniel. Então, forjaram um decreto e enganaram o rei. Tudo para incriminar Daniel. Veja aí, mais detalhes, queridos, leiam no capítulo 6. Ficaria muito longo se eu fosse dar todos os detalhes aqui. Quando ele ficou sabendo da lei que seus inimigos criaram para o prejudicar, ele não mudou sua postura. Isso é muito interessante. Continuou confiando de que, de alguma maneira, Deus iria intervir a seu favor. Não ficou com medo dos homens, pois temia Deus de tal forma que arriscar sua vida era parte de seu dia a dia. Essa atitude de Daniel é muito escassa em nossos dias. A todo momento vemos reportagens e mais reportagens de pastores, ministros do Evangelho, padres e líderes cristãos envolvidos em escândalos. Algumas são acusações infundadas, não tem fundamento. Por ciúme, inveja e outros motivos sórdidos. Contudo, vários desses líderes espirituais já foram condenados e presos, pois as acusações eram verdadeiras. Vejam só. Pessoas que deveriam proteger os vulneráveis acabam abusando da confiança, ingenuidade e da fé de pessoas mais fracas ou desprovidas de discernimentos. Vai desde abuso moral e sexual, depravação sexual, incesto, corrupção financeira, extorsão, abuso de autoridade e de vantagens. Isso para citar apenas alguns. E creio que esses casos precisam ser julgados e os culpados condenados. O Deus da Bíblia é justo juiz e não tolera, não concorda com esses desvios de conduta. Cabe a mim e a você, amigo ouvinte, denunciar para as autoridades competentes, em alguns casos, para a diretoria da igreja local, para que sejam tomadas as providências e buscar a restauração dos envolvidos, esperando confissão, humildade e arrependimento. Já em outros, é necessário entregar o caso para a polícia e Ministério Público, pois lugar de criminoso é na cadeia e não de se esconder por trás das paredes das instituições religiosas. Algumas pessoas só mudam depois de começar a cumprir sua pena e na cadeia, infelizmente. Sei que luto diariamente contra o pecado que tenta me dominar, e é bem por isso que preciso analisar, refletir se meus hábitos, minhas práticas diárias vão ao encontro do reino de Deus, já aqui na terra. Não basta ler um trecho bíblico a cada dia e não meditar sobre qual mudança ele pode estar me indicando a seguir. Tem pessoas que, como eu, gostam de compartilhar versículos e frases bíblicas com seus conhecidos. Algumas pessoas só enviam frases com bênçãos e desejos de prosperidade. Tudo vai dar certo. Nunca enviam um texto de exortação ou necessidade de mudanças de atitude, de hábitos e práticas diários. Essa prática é perigosa, pois a pessoa pode se iludir que está tudo bem, não tem nada para ela mudar. Então é só seguir em frente. Doce ilusão. Mas essa doce ilusão é perigosa. É como tomar suco natural embalado em caixinha ou em vidros,
industrializado no lugar de água e achar que está fazendo a coisa certa. É natural, diz na caixa ou no rótulo do vidro. É mesmo? E os conservantes? Precisamos refletir sobre isso. Nem se dão conta que estão consumindo uma bomba de açúcar e que isso vai trazer resultados amargos logo ali na frente, em especial aos diabéticos. Esses sucos naturais industrializados têm uma carga muito grande de açúcar. Açúcar é doce, palavras doces, só elogios, tudo vai dar certo, nada de exortação. Vejam a comparação aí. No relato bíblico, não vemos acusações contra Daniel, mas que sua vida era exemplar e completamente confiável. Versículos 4 e 5. Ele se destacava sobre seus colegas, ministros e governantes, constituídos pelo rei Dário. Daniel já vinha com atuação exemplar desde o capítulo 1 do livro que leva seu nome. E agora os conspiradores conseguiram que o rei tivesse que aceitar de lançar Daniel na cova dos leões. No capítulo 6 de Daniel, vemos o desfecho da história. No capítulo 6. Espero que vocês procurem na Bíblia de vocês e leiam a história, pois a riqueza de detalhes é surpreendente. E procurem ler em mais de uma versão da Bíblia. Isso enriquece ainda mais o seu conhecimento. Contudo, precisamos chegar numa pergunta importante. Quais são os leões de hoje que apavoram os Daniéis desse século? Será que ainda existem pessoas exemplares e absolutamente confiáveis, Daniéis, nesse século? Não me vejo como ele. Eu sou falho. Reconheço minhas fraquezas e falhas. E sempre que as percebo, busco o arrependimento, o perdão e a reparação do pecado. Tem vezes que não percebo meus pecados, até que alguém os aponte. Lembremos que Daniel não estava sozinho em seu tempo. Ele tinha mais 3 amigos, que são citados nos capítulos anteriores. Inclusive, seus amigos foram jogados na fornalha ardente, enquanto naquele capítulo Daniel nem é mencionado. Deveria estar em outro lugar do reino. No primeiro e no segundo capítulos, os 4 amigos são mencionados junto. Dos capítulos 4 a 6, somente Daniel. Ele e seus amigos temiam o mesmo Deus, cada um com sua fé, com suas provações e tendo que enfrentar seus leões e suas fornalhas de fogo. E assim é conosco hoje, ou não? Não temos uma cova com leões nos esperando em nenhuma fornalha ardendo em fogo, onde poderemos ser jogados. Mas a todo momento, se quisermos ficar firmes na fé e no temor do Senhor, teremos de enfrentar covas de leões e fornalhas ardentes. Muitos não resistem e se desviam da fé, como Jesus exemplificou com a parábola do semeador de Marcos 4. De 4 tipos de solo, somente um produziu, 3 não deram seu fruto. Então volto a perguntar, como eu e você estamos? Queremos ficar firmes e resistir até o fim? Para isso não podemos andar sozinhos. Precisamos de companheiros de caminhada. Precisamos nos somar com outros Daniéis de caminhada eterna. Já passei por muito sufoco e muita dúvida, e na maioria era porque caminhava sozinho. Não buscava companheiros de caminhada eterna. Se você é o que você ama, conforme vimos semana passada, então tens de responder essa pergunta: o que você ama? Pois o seu desejo vai indicar seu caminho. E se continuar a andar sozinho na fé, corre o perigo de não ter alguém que o escore quando vacilar. Somos humanos, assim como Daniel. Ele tinha o hábito de todos os dias orar, ter seu relacionamento com o Eterno.
e ainda caminhava com outros irmãos na fé. Você tem esses dois hábitos saudáveis? De orar, se relacionar com Deus todos os dias e caminhar com outros discípulos de Jesus nessa longa caminhada, sempre na mesma direção? Essa caminhada já inicia aqui e continua até o dia do nosso passamento. Você está entendendo? Tens andado com outros Daniéis? Tens percebido as covas de leões e as fornalhas que se lançam contra nós? Podemos vencer, mas não sozinhos, e nem com nossas próprias forças. Oração. Pai eterno, assim como Daniel e seus amigos eram inclinados ao teu amor, também nós nos inclinamos a ti. Ajuda-nos a vencermos o medo dos leões e das fornalhas da vida. A olharmos para o teu maravilhoso agir, ao teu poder, confiando no teu cuidado e no lar eterno que nos espera. Sabemos que tudo está em teu controle. Te louvamos, te adoramos para sempre. Obrigado pelos companheiros de caminhada que tens colocado ao nosso lado. Que sejamos amigos leais uns aos outros. Amém. Um discípulo de Jesus pergunta ao seu discipulador: Jesus tem preferidos? Não, respondeu o seu discipulador, mas tem amigos íntimos. E os amigos íntimos de Jesus seguem exemplos de mentores como Daniel. Fica aí a dica para mim e você, amigo ouvinte.